Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é do nosso podcast Você Pode. Hoje, nosso episódio de número 11 e temos um convidado ilustre que está afastado dos campos de futebol e vai nos apresentar aqui uma história de vida maravilhosa. E gostaria de convidar meu amigo, agradecer a presença dos meus amigos que estão aqui hoje. Temos a falta de um, né? Que eu estou começando a apresentação. Antônio, dá seu bom dia, meu amigo. Bom dia a todos. A referência é legal, viu? Olha, episódio 11, camisa 11, lançador de livro, tem umas coisas meio estranhas jogador que vai acontecer pesado hoje. Mas assim, ó, o cara que tá aqui, eu vejo facilmente daqui a alguns anos sendo um dos maiores empresários da cidade de Araras e um cara que vai bombar aí com os grandes empresários lá de São Paulo. O cara é fera. Aguardem que vocês vão adorar a entrevista de hoje. Vai ser top. Esse entrevistado, ele é casado, cristão, ele é uma pessoa companheira, abraça as causas nobres. E, meu amigo, dá seu bom dia. Fala, galera do Você Pode Podcast. Muito bom dia. Quero agradecer o convite. Até que enfim chegou meu dia. Chegou seu dia. É. Você achou que não ia chegar, né? Achei que não ia chegar o meu dia aqui de entrevista. E assim, tô aqui. Pode perguntar o que vocês quiserem. Espero que a minha história possa ajudar várias pessoas que estão assistindo. E tudo tem um começo, um meio, um fim. Um começo de novo, um recomeço. E nós vamos bater um papo aqui. Sim. E é isso aí. Isso aí. É com vocês. Vamos lá. Vamos direto, não ao foco, mas vamos lá, do princípio. Quando isso tudo começou, a sua empresa, sua trajetória, eu sei que você é um empresário, multi-empresário, né? Tem mais de uma empresa. Conta um pouquinho da sua história. Vamos lá. Seu desejo de empreender, qual foi a sua dor para você querer empreender? Vamos começar. Para eu começar essa história, primeiramente eu tenho que voltar um pouquinho, revisitar o passado. Sim. Né? Então, para eu estar aqui hoje, nesse projeto do podcast, que é mais um, né, das dores que a gente sempre fica incomodado e busca resolver alguma coisa, e ajudar as outras pessoas. Sim. Porque às vezes a gente tem alguma dificuldade e a gente tem costume de querer se virar sozinho. Sim. Mas quando a gente tem a humildade de falar, eu preciso aprender, aí a gente busca referências de quem fez para ajudar outras pessoas também que estão passando pelo momento. Então, Sim. Sou Everton, tenho hoje idade de Jesus, 33 anos, novinho. Esses cabelos brancos aqui não deixa mentir. Rapaz, ele deve ter rodado com o pneu meio furado aí uns anos aí. Ele vai Isso contar amigo dele, pra né? quê? Não precisa de amigo. E 33 anos, bem casado. E eu vou contar pra vocês assim, ó. Esse podcast nosso aqui é pra empreendedores. Ou pra quem tá começando a empreender. E todos os podcasts que a gente trouxe aqui, hoje é o episódio 11, nós tivemos várias pessoas que ajudaram, contribuíram pra gente, com histórias que surgiu a partir do incômodo. Sim. Então, eu tive esse incômodo, ou seja, vários incômodos que eu precisei resolver. Então, o Everton, vou colocar aqui o Everton com 12 anos de idade. 12 anos de idade, ele empreendia, mas de maneira indireta. Eu gostava de vender juju, vendia pra molecada da rua. Era 10 centavos na época. Ah, que legal. Você lembra do Lembro. juju? Cada cidade tem Tinha umas seu. vizinhas lá que faziam lá. Cada Hoje cidade o Juju Gourmet custa 5 pila, cara. Você começou na hora errada. Então, R$5 o juju. Gourmet. Olha a valorização. Evoluiu, né? E desde aquela época eu acredito que a palavra que me perseguia era, não a persistência, mas quando a gente tem o poder de negociar, persuasão. Eu me achava persuasivo, não sabia, óbvio, né? Mas se eu queria alguma coisa, eu ia até o fim, até conseguir. Então era assim com meus pais. Pai, quero dinheiro pra comprar linha pra soltar pipa. Eu não tenho.
não vou dar. Mãe, quero... Não tenho. Então eu partia para as negociações. Aí eu ia pra rua. Eu lembro que eu passava férias lá na cidade de Conchal. E eu gostava de cozinhar. Né? Desde os 10 anos eu ia pra cozinha e fazia as coisas. Então eu já cheguei a negociar um prato de macarrão com ovo frito por um carretel de linha. Que da hora. Eu fazia isso, mas eu realizava a minha vontade, Sim. que era soltar pipa. Sim. E todos os ganhos de Juju, ajudava minha avó também, ela me dava um trocadinho, eu ia lá, comprava seda e tal. Legal. Eu adorava essa parte de infância. Fui crescendo e com 15 anos eu já... nós tivemos uma grande mudança na nossa vida, eu digo, quando eu morava com meus pais. Porque depois de uma dor, vem uma grande mudança. Sim. Sempre assim. A gente não consegue mudar nada que tá confortável. Não tem como perceber. Não. Sim. Se tá confortável, mudou, ainda tá confortável. Sim. Não sei se mudou. Mas depois de uma dor, sempre vi uma mudança. Então a dor que a gente teve foi... Eu larguei a zona urbana e fui virar pé vermelho. E aí nessa colônia que a gente foi morar, lá na Cerâmica Antigua, eu tive um dos maiores aprendizados porque eu não queria ir, fui contrariado e foi necessário. Sim. Com 15 anos eu entrei num escritório, lá da cerâmica mesmo, da indústria, e comecei a trabalhar. Lá dentro eu conheci vários amigos, alguns eu tenho contato até hoje, e aí de lá eu recebi o convite para fazer um paralelo. Porque os meus gastos eram todos para mim. Sim. Eu agradeço meu pai, porque é aquela coisa de irmão, né? Eu tenho uma irmã, que ela é mais nova. Quantos anos você tinha nessa época? Tava com 15, eu fiquei até os 17 e pouquinho. 15 para 17, legal. E a gente sabe que a irmã caçula, na minha opinião, é mais ajudadinha. O pai parece que apoia mais. Mas faz parte, Sim. não tô reclamando, foi bom pra mim. Sim. Por quê? Eu consegui juntar dinheiro pra tirar minha carta, Sim. conseguia sair com o meu próprio dinheiro. Meu pai não era de pedir pra ajudar em casa com nada. Então, eu vim de família simples, de duas pessoas trabalhadoras, meu pai com minha mãe. E segui a vida. Aí, eu tava no ensino médio, ainda trabalhando na cerâmica. E eu falei assim, eu vou fazer vestibular. Eu quero ir embora, quero estudar Unicamp, fazer essas paradas aí. Só que eu não tinha a capacidade intelectual que a minha irmã tinha. Depois falava que eu que era do fundão, galera. É. Achamos mais um do fundão. Você fala de fundão, mas tipo, cesário, terceiro ano, a turma da noite, eu levava violão, aí a gente separava um momentinho lá, ficava tocando violão. Eu vi um vídeo recentemente. Ele não era falar do mais inteligente, mas era o agregador, né? Tem a galera do lado dele. Isso vai te trazer. É o que eu vejo nele. Ele bons tem frutos. bastante, ele atrai bastante gente. Ele é um cara acessível, ele é um cara que dá abertura pra você ter uma amizade. Isso é fácil de conectar. Obrigado. E era justamente isso, a comunicação. Mas a comunicação, assim, de pessoa para pessoa. Nada de falar em público e tudo mais. Sim. Quando eu decidi fazer o pré-vestibular, eu tinha que fazer um cursinho. E esse cursinho eu paguei. Aí eu falei pro meu pai, vou sair da cerâmica, vou pedir as contas e vou estudar. Não deu 3 semanas, meu pai já ficava. Arrumar emprego, hein? Arrumar emprego, hein? E eu lá com os livros estudando. Sim. Eu falei, nossa. Aí eu fui virar ajudante de eletricista. Aí rodei pras casas e tal. E nisso fazendo paralelo com o cursinho. Só que por cursinho, eu gostava de conversar, amizade. É o tipo de sanguíneo que fala, né? É o que gosta de movimento, de pessoas, relacionamento. Resumindo, eu fiz 3 anos de cursinho. Quase me formei. Só no cursinho. Só no cursinho. E não fiz a faculdade. O máximo que eu consegui foi passar em química para fazer o Fiscar. Mas eu coloquei porque era a quantidade de vagas mais acessível, era mais fácil. Tinha mais opção por vaga. Era mais fácil. Mas beleza. Nessa transição entre estudar e trabalho, eu fiquei estudando 3 anos de cursinho, trabalhando de eletricista. Aí depois eu desisti dos estudos para ir para fora e falei, preciso arrumar algo melhor, tal. Aí conheci uma pessoa que me indicou um escritório.
fiquei fazendo trabalho de moto. Entregar correspondência para esse escritório. Uhum. É office boy, né? Office boy. Fiquei de office boy. Aprendi muito lá também. Aí de lá, eu conheci a Natália. A gente começou a namorar, acho que era essa época. A gente tava se conhecendo. Porque aí depois eu fui trabalhar numa indústria, que é aqui de Araras também, na Apt Alimentos. Uhum. Então, junto com tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu sempre fui multitarefas. Eu gostava disso, de movimento, de estar ativamente fazendo alguma coisa. Mas nada do tipo, tô cansado, tô fazendo um monte de coisa. Não, eu sentia prazer. Quanto mais coisa eu tava fazendo, mais eu tava ocupando minha mente, mais agregando, sem saber que eu estava aprendendo com tudo isso. Então, eu estudava, fazia o cursinho, depois eu parei o cursinho, comecei a trabalhar. Tinha a parte de paralelo, que eu trabalhava de barman à noite, junto com a galera que eu conheci lá na Cerâmica Antiga, e fiquei acho que 5, 6 anos fazendo essa dupla jornada, renda extra. Uhum. Então eu vendia festa, trabalhava, tinha o outro trabalho que era na Apt. Entendi. E aí chegou um momento da minha vida que era mais uma mudança que estava acontecendo. A gente descobriu que a gente estava grávido, né? Eu e a Natália. Pouco tempo de namoro. Pouco tempo assim, eu acho que 1 ano e meio, por aí. Só que não era planos ainda. Entendi. Então comer Não era o nem lanche casado. antes do recreio. Não sabe? era nem casado. Nem casado, namorava. Entendi. Que foi outra mudança na vida. Sim. E devido a essa dor que aconteceu, essa mudança, vieram novas decisões. Eu estava na Apt CLT. Certo. Tinha que fazer o Caixa 2. Que a gente sabe hoje, a maioria dos brasileiros, como é difícil, né? Você viver com um salário mínimo. E chegando um bebê, acho que teria que ter o caixa 3, né? Teria que ter o Caixa 3 para bancar o pra bebê, ficar assim, sabe? Redondinho. Para chegar no equilíbrio. E a gente sabe que o ser humano, ele é herói aqui, principalmente aqui no Brasil. Você viver com uma renda, você alimentar sua família, seus filhos e Ter um lazer, tudo. tirar um tempinho, não é para amador na Não. vida. E todas as dificuldades que eu enfrentei, eu posso afirmar que eu saí mais forte. Sim. E essa foi mais uma dificuldade, onde o dinheiro já não estava dando. Porque eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que... O Miguelzinho era a parte de fralda, tinha que comprar leite. A Ana cuidava muito, assim, ajudava muito em casa de ficar com ele, toda coisa de família, de Coisa começo. do dia a dia de um bebê mesmo. Não... Exato. E aí eu tive uma... eu andando pela cidade de Araras, eu olhava para os bancos. Aí eu falava, nossa, cara, eu quero ser bancário. Eu quero. Porque eu olhava para os bancários, meu, tudo chique, andando, Bem pontinha de vestido, pé, bem né? vestido. Eu falei, meu, esses caras aí... Carrinho legal. Eu falei, nossa, estabilidade. Sim. Sim. Então era o que eu buscava, estabilidade financeira. E isso faz quantos anos? Acho que 10 anos atrás. Acho que não faz uns 10 anos atrás. Não, faz mais, eu acho. E aí você foi pro banco. Aí tirei uma prova que precisava, mandei currículo, fiz entrevista em vários bancos e apareceu essa vaga que era estágio. Sempre começa com estágio, né? Sempre. Só que eu tinha que trocar uma carteira assinada que era estabilidade por um estágio. Sair do desconforto de novo, né? Pronto. Sair do conforto, não Sair do desconforto. conforto, só que a longo prazo. Pensando a longo prazo. Conversei com a minha esposa, conversei com a minha família, falei, ó, é uma decisão que eu quero, eu vou dar meu melhor, tal. E deu tudo fiquei lá de estágio, 11, e assim, ó, você consegue perceber dentro da empresa a importância dela pela dificuldade que eu tive de entrar. Porque eu tive que fazer 4 processos para entrar de estágio. Então eu fui para São Paulo, participei com um grupo de dinâmica, passei, fui para Campinas, de lá de Campinas fui para etapa final que era em Araras e teve uma anterior que era do recrutamento. Então eu venci todas essas Caraca, 4 etapas e estágios entrei. para fazer uma contratação para você trabalhar de estágio. Era de estágio.
Mas é remunerado já, né? Já era Sim. remunerado, mas sem vínculo empregatício. E aí pra mim foi uma vitória. Aí trabalhei, fiquei 11 meses de estágio, fui promovido pra caixa. E sempre trabalhando em outras cidades. E conhecendo pessoas. Sim. Que Relacionamento. Isso pra mim eu tenho assim grandes amizades desse decorrer que eu tive dentro da vida no banco. Então eu trabalhei em Leme, Pirassununga, Limeira. Teve uma época que eu fui morar em Amparo, que eu fiquei 9 meses lá, 9 ou 10 meses. Então eu ia de segunda-feira, voltava de sexta. Dava um beijinho no Miguel, falava: Miguel, cuida bem da mãe, boa semana. Complicado, né? Eu morava num lugar que eu tinha que ir a pé 35 a 40 minutos todo dia para ir e para voltar. Caraca. E eu aluguei um cômodo. Quem foi lá sabe que não era um castelo. Era tipo umas escadinhas que você descia assim. Aí tinha um quarto, banheiro, uma cozinha. Dormia lá sozinho e tal. E naquela esperança. Falei, não, é preciso, é processo e tal. Só que até aí eu não me conhecia ainda. Uhum. Tem muita história, muita coisa que rolou nesse processo. Eu tô acelerando aqui pra vocês. Até chegar a parte que eu comecei a me incomodar mais e perceber que eu precisava realmente de mudança. E a mudança, ela aconteceu em uma situação que já não dava mais. Porque eu estava para quebrar no casamento. Tá. Então a gente ficou casado, porque no namoro a gente se dava bem. Sim. Muito. Quando casou, foi um choque de cultura gigantesco. Gigantesco, gigantesco. Nossa. E a gente ficou vivendo crises desde cedo. Até os 4 anos de casado. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque foi necessário pra gente chegar na solidez que a gente tá hoje. Sim. E com isso, né, trabalhando bastante, fazendo renda extra e tudo mais, eu tive problemas com álcool, com cachaça, bebia bastante, era a semana inteira. Aí você teve que largar o serviço de barman, né? Larguei, porque Porque senão... daí você fazia um pra você e um pra mim. Não, era um pra você e 2 pra Dois mim. por 2 por 1. Era desse jeito. E quando eu caí na consciência, eu percebi o tanto que eu tava perdendo Você tava, por ter escolhido aquilo. você tava estragando sua família, né? Não, eu consigo numerar Sim. pra você o que mudou na minha vida Sim, depois dessa decisão. A primeira, autocontrole, sim. que a gente tem que se controlar, eu não tinha controle. Que a pessoa acha que tem. Todo mundo acha Todo que mundo tem. acha que tem. Todo mundo. Se Mas você não chegar pra alguém e falar assim, você... cuide da sua vida. É. Eu sei que não. Não, eu só bebo cerveja e consigo controlar. A hora que eu quiser parar, eu Mentira. paro. Mentira. Não. Autocontrole, relacionamento com a esposa, educação dos filhos, Sim, familiar, trabalho, sim. isso influencia. Concentração. Saúde, eu já tava sentindo umas pontadas, eu achava que eu ia ter cirrose. Você Passava umas achava, né? loucuras na cabeça. Sim. E o outro financeiro. Porque Quando você para e coloca na ponta do lápis. é um carro. Ou mais. Uns 3 caminhões da Ambev, eu acho É. que daria. E aí você junta tudo isso e muda. Aí você tinha De uma a hora pra decisão, ou muda, ou ia Ou desandar perco mais tudo isso. ainda. É. Ou perco tudo isso. Onde eu decidi. Eu tinha ganhado um livro, eu comecei a ler, que eu não gostava. Acordava meio-dia de sábado, de domingo. Uma pessoa sem propósito. Sabe, é bonito, tô no banco, é bonito, tem uma família. Mas eu não sei pra onde eu estava indo. Eu não sabia quem era Everton Campos. Sim. O que eu poderia fazer de diferente. Onde você queria chegar? Eu já estava na rotina. Sim. Já estava assim, vivendo uma Você vida... tá vivendo o dia, né? Um dia após o outro, sem ter uma programação para o que ia acontecer, né? E sem graça. Né? Mais perdendo que ganhando. Só que escutei uma vez um amigo falando, todo o nosso passado, às vezes as pessoas têm vergonha, têm receio, não gostam de falar, mas se não fosse o passado, eu não estaria aqui hoje Não tem conversando com presente. vocês. Não. E depois que eu comecei nessa parte da leitura, com a minha cunhada, que me deu o livro, foi Milagre da Manhã.
Comecei a ler despretensiosamente. Aí eu vi que dava para ser bem sucedido, dava para ter sucesso em todas as áreas da vida, mudando um pouquinho por dia de manhã. Aí eu fui me conhecendo. Tá. Nesse processo de conhecimento, aí a minha vida mudou. Então quem me conhece hoje, dos últimos 4 anos, ouvindo essa história, talvez não... Nossa, eu não imagino que você bebia. Nossa, eu não imagino que você não se dava bem com sua esposa. Sim. Nossa, eu não imagino. É porque o pessoal só vê hoje o açúcar, né? Não viu os tombos, né? Hoje vê você multi-empresário, um pai de família, um bom marido. Não vê o que passou lá atrás. É que é o que conhece hoje, né? Mas lá atrás teve história. E aí é onde Cristo entrou na sua vida. Acho que o Antônio ia perguntar alguma coisa. Quer perguntar? Não, responde essa primeiro, que eu tô elaborando melhor as perguntas aí. Cuidado, hein? Meu Deus do céu, lá vem. Foi nessa virada de chave? Não. Não? Eu comecei na igreja, eu ia na missa sozinho, porque eu tive um processo difícil lá atrás, voltando um pouquinho. Meu pai com a minha mãe ia se separar. Uhum. E por fim eles não se separaram. Eu pedia pra Deus chorando, molequinho, 9 anos. Eu ia no banheiro, eu pegava a escova de dente do meu pai e da minha mãe e juntava ela, sabe? Todo dia, pra dar um sinal pra eles não se separar. E eu ia na missa sozinho. Só que aí chegava na parte da Eucaristia e eu ia embora. Porque eu não tinha crisma, só fazia catequese. E aí um amigo meu, um vizinho, chamou eu pra ir na quadrangular. Uhum. A gente começou, fui na quadrangular. Aí meu pai, em paralelo, não sabia, estava também indo na quadrangular, que foi onde eles reataram e começaram uma vida nova no relacionamento. Legal. Aí eu fui, até meus 15, 16 anos eu ia. Depois eu parei de ir. Tá. Comecei a fazer vários questionamentos. A gente para de olhar para Cristo, começa a olhar para as pessoas. Sim. Aí a gente sabe que existem vários defeitos. Sim. Só que quando a gente entende que a igreja é um lugar para acolher pessoas, E não faz pra- sentido estar todo mundo curado. Sim. Se a gente tá lá buscando a cura, talvez. Sim. Então quando você começa a olhar para Deus, vocês tampam o olho para o que está acontecendo ao redor e segue uma caminhada. Faz pouco tempo que eu tive um encontro com Jesus, que era o último pratinho que faltava. Legal. Você tá com sua pergunta aí? Não, vai, pode. Se você terminou, eu Não, elaboro. pode aqui entrar já. com a sua. Depois eu falo do... Eu acho que da sua experiência de vida que você está passando, que foram vários crescimentos, né, que você teve, começando lá na usina, lá trabalhando no escritório e podendo crescer profissionalmente, trilhando outros caminhos. O que eu, pelo pouco que eu conheço você, pelo pouco que a gente tem de relacionamento, de amizade agora, é o que eu vejo um cara extremamente com vontade de crescer. Tem vários projetos aí que eu tenho certeza que vai ser sucesso, porque eu vejo uma pessoa muito focada nos resultados. E se você do outro lado aí que está vendo essa entrevista, você tem uma experiência de vida parecida com essa, porque é mais ou menos igual, todo mundo teve... as formações começam mais ou menos igual. Para quem era CLT e tal, tem um emprego daqui, um emprego de lá, cresceu profissionalmente, aprendeu outra profissão, outra e outra. Mas o que eu vejo de diferente de você é quando você leu um livro, você teve algum norte diferente do que estava acontecendo. Você falou, agora é a hora da mudança da chave. Que acho que vem agora a sua segunda parte da sua vida aí, que é a mudança de chave para onde você está indo, né? Mas o que eu vejo muito é foco e objetivo depois de ter lido um livro. Foi. É isso? É isso. Foi aí onde tudo começou. Aí, quando eu comecei a me conhecer, eu percebi que a gente tem várias áreas da vida que a gente precisa cuidar. Então aí a gente entra já nas áreas da vida. Casamento, saúde, financeiro, trabalho e desenvolvimento. Deve ter outras áreas aí, mas eu vou falar dessas principais. Que não é pouco, Que né? eu não sabia que elas existiam. E quando a gente traz para a consciência algo que a gente precisa mudar,
fica mais fácil. E não é que, é óbvio que precisa fazer isso. Tanta coisa que é óbvio que as pessoas não fazem. Sim. O principal seria assim, todo mundo precisaria se conhecer. Todo mundo precisaria parar um tempo por dia e dar um mergulho por dentro e ver o que está precisando mudar. Porque às vezes a gente fica incomodado com o tempo, fica incomodado com o amigo, fica incomodado. Só que esse incômodo está dentro de nós. É o tempo que fica reparando as outras coisas, você não consegue consertar a si próprio. Porque quando a gente se conhece, Sim. a gente tem mais empatia pelas outras pessoas. Sim. Então, através do livro, ok. Segundo foi a modelagem. Comecei a perceber que dava certo e fui buscar pessoas que fizeram dar certo. Aí, eu descobri que eu tinha disciplina. Eu não acreditava em mim, sem confiança e tal. E depois desse tempo, desse período que eu comecei a ler, ainda demorou um pouquinho. Que aí eu parei de beber, o casamento começou a decolar, a gente começou a viver um sonho, que a gente não sabia que era possível, mas tinha muita coisa relacionada. Hoje o meu filho, ele segue o espelho. Não do que eu falo, mas tudo o que eu faço. Ele vai e faz. Aí eu fico imaginando, nossa, pessoa, se eu Imagina estivesse se fosse bebendo. naquela época. Nossa, ele estaria bebendo também. Sim. Estaria. Quando ele tivesse seus 12, 13 anos, ele ia achar que é normal. Que era normal. Porque vê dentro de casa. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Teve um dia que a Natália não vai lembrar disso, mas acho que a gente teve uma leve discussão. E ela foi pra casa da mãe dela. E eu tava entrando de férias do trabalho. Aí eu chorei aquele dia. Eu falei, nossa, comecei a ler, mas não vê resultado, não vê nada. Triste. Tá chateadão sozinho. Aí uma ex-gerente que trabalhou comigo, ela foi embora, foi morar pra Itália. De lá da Itália, ela me mandou um livro. Falou, nossa, eu vi que você tá lendo. Lê esse daqui. Chamava Antimedo. Pablo Marçal. E isso eu tô falando 3 anos atrás. 3 anos atrás, mais ou menos. Nem reparei quem era o autor do livro, comecei a ler. Aí eu comecei a entender sobre medo. E aí eu percebi o quanto que eu tinha medo de fazer as coisas. Medo de não dar certo, medo de morrer, medo de ficar doente, vários medos. E ali tava um manual de como não ter medo. E o que o medo fazia nas nossas vidas, travava. E comecei a ler esse livro. Eu falei, nossa, que livro top e tal, não sei o quê. Ela falou, não, é que eu tô fazendo uma mentoria. E eu sei que você tá no processo de desenvolvimento e tal. Viu? Vou te fazer um convite. Amanhã vai rolar uma live. Eu falei, não, eu vou participar. Além de já falar vai ser 4h59 da manhã. Eu falei, nossa. Você tá de brincadeira que você vai fazer eu acordar esse horário. Pensou, né? Tá bom. Vamos ver. Aí depois eu descobri que a live era do mesmo cara do livro. E era todo dia, 4h59. Por fim, ela acabou abandonando. Parece que, Deus já estava cuidando de mim e enviando pessoas. Sim. E ela chegou e falou, e foi Já embora. entreguei, fiz minha parte, agora eu sigo a minha. Isso foi muito engraçado. Porque a partir daí, juntando a leitura com desenvolvimento intelectual, aí começou a fazer mais sentido tudo pra mim. Então, eu comecei todo dia a acordar 4h59. E cada dia, cada mês, assim, eu colocava uma rotina nova. Então, desde abril de 2018, 3 anos atrás. Desde abril, não, então não dá 3 anos, né? 24, 23, 22, acho que 21. 22, eu acho, né? 22, 23, 24. É isso aí, 22, vai. Ele é bancário, mas não é muito bom de conta. Não, dá a calculadora pra mim que eu resolvo, né? Essas coisas aí. Então o livro do meu primo deu uma ajudada pra você. Foi, o seu primo lá. Meu primo. Aí eu comecei, eu fiquei obcecado por querer me mudar. Eu fazia meditação todo dia. Eu mudei a minha alimentação, comecei a me importar com a saúde. Eu fazia exercício físico. Eu fazia leitura.
eu estudava uma aula e tomava banho gelado. Rapaz. Até... Tem tudo pra ficar milionário. Ó. Do... É, ele é o Marçal em vida, cara. Só não tem o dinheiro Meu ainda. primo mudou a vida dele. É. É primo dele, vocês sabiam, né? Só que não foi, tipo, o banho gelado não foi com o Marçal. Depois que eu conheci o Marçal, ó, isso é importante, tá? O empreendedor que quer buscar alguém pra modelar, o que eu trago de dica? Não fique parado com uma pessoa só, porque senão você vai virar idólatra. Sim. Não fica. E outra coisa, se a pessoa agregou alguma coisa pra você, pega e vai pegar um pouquinho com outra pessoa, com outro, pra você não ficar fanático. Sim. É muito ruim quando você chega pra alguém e a pessoa só fala daquela pessoa. Porque hoje tem bastante, né? Hoje tem bastante coach, né? No empreendedorismo tem muito. Quem quer melhorar, quem quer se posicionar, quem quer aprender um pouquinho por dia, o YouTube tem de graça. Se você quiser aprender um pouquinho no nosso podcast, tem muitos insights. E acredito que se você pega um pouquinho de um... Ah, pra mim não serve. Beleza, você entrou pro ouvido, saiu pro outro. Não, isso serve, anota no papel. Exatamente. Aí você vai assistir do Brunet. Beleza. Ah, absorvi tal coisa. Isso se encaixa pra minha empresa. Isso se encaixa pra minha vida pessoal. Isso se encaixa pra minha família. Você assistiu o outro podcast. Você vai absorvendo e vai colocando em prática. Você colocando em prática 1% de cada um, meu amigo. Se assistir 10 é 10%. Exatamente, essa é a pegada. E você filtra o que é legal pra você, né? E foi isso, porque quando chegava na parte do Clube 459, tinha uma parte lá que o Pablo fazia o boot, que era tipo uma oração. Eu lembro. Cara, a ti rendo graças, pois tu é bom. Começava. Aí eu desligava. Eu falava, mas esse cara vai falar de Deus, velho. Uhum. Puta aula da hora que ele deu. Vai falar de Deus. Aí eu desligava e ia fazer minha rotina. E Deus já queria falar comigo ali. Né? Então, às vezes Deus quer falar com as pessoas, ele não vai chegar pro seu ouvido e falar: ô meu filho, tô falando com você agora. Se você ficar esperando essa resposta, você vai ficar pra vida inteira. Deus usa pessoas, usa animais, usa situações. É só a gente perceber esse momento. Sim. Eu demorei pra perceber, mas lembra que eu falei dos pratinhos? Sim. Das áreas da vida? Relacionamento, ok. Intelectual, ok. Tava com meu desenvolvimento pessoal, top. E a espiritual tava ali, um buraco. Uhum. Faltava. Eu acho que era mais por preconceito, trauma, de alguma coisa que eu tinha vivido Sim. na outra época. Aí, nessa época aí que eu fiquei banho gelado, fazendo todo esse desenvolvimento, eu comecei a ter novas ideias e colocar em prática. Então, mais uma dica que eu trago. Se você for estudar alguma coisa, for buscar conhecimento, coloque em prática. Sim. Do mesmo jeito que você come, não faz exercício, você vai engordar. Sim. O seu cérebro é a mesma coisa. Um monte de informação não processada, não praticada, vai gerar obesidade cerebral. Sim. Então eu pegava e colocava em prática. Teve uma bela live que o Pablo falou assim, atividade de hoje. Você vai criar um canal no seu YouTube, um canal no YouTube, você vai pôr um vídeo lá falando. Aí, eu sempre fui observador, Sim. né? Então, nessa de observar, eu falei assim, tá, faz sentido. Só que, lembra que eu falei que eu era comunicador? Sim. Mas comunicador é assim, com você. Não com a câmera. Não com a câmera e não para público. Sim. Eu cagava na calça quando falava assim, você vai ter que fazer uma apresentação aí no trabalho. Pelo amor de Deus, eu perdia fome, não conseguia falar, a voz tremia. Verdade. Cara, era terrível. Tipo assim, eu até coloquei lá no meu Instagram, quando chegava superintendente, regional, tudo na agência, eu não sabia o que falar. Não tinha repertório, não tinha nada. Se dasse um violão pra ele fazia uma paródia ali. Mas... Beleza, é igual, né, pra gago cantar, consegue falar. Sim. É tipo assim. E aí, dessa do canal do YouTube, eu falei, vou fazer. O que eu vou falar? Não sei, vou falar de desenvolvimento pessoal, vou falar de um livro. Só que antes de ir pro YouTube, eu comecei a treinar. Então, eu gostava de ter grupos de movimento. Então eu tinha grupos do poker, que teve uma época que eu tinha
É como se fosse na época da pandemia. Ao invés de eu ter uma casa de pôquer, eu tinha uma casa de pôquer online. Legal. Então eu ganhava comissão dentro da casa e tinha o grupo das pessoas que eu chamava pra jogar torneio comigo. Uhum. Então a pessoa, Tudo online. Tudo online. A pessoa ia lá, caseava R$20, R$3 era meu. E aí a pessoa dividia o pote lá e ganhava e tal. Então era mais renda ainda também, né? Uhum. Só que aí eu gastava tudo porque eu gostava de jogar e perdia. Então não adiantava nada. Aí nessa do grupo de pôquer, eu tinha outro grupo que era do Cartola, do futebol. E esse grupo do Cartola eu gostava, porque tipo, era mais de 30 pessoas, eu fazia evento. Aí eu me soltava ali com eles e tal. E aí teve um dia que eu falei assim, ó, vou treinar, vou fazer um vídeo. Cara, quem nunca pegou o celular pra fazer um vídeo, eu convido você pra fazer essa experiência. Mas faz pra você e faz por você. Pega o celular. Ô, eu sou o Everton, tô aqui, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e depois você assiste. Ou só pra você ter a sensação. Como que é? Pra mim foi horrível, cara. Parecia que eu tava no Maracanã falando em público. Entendi. E não tinha ninguém, né? Não, é uma câmera. É. E é engraçado, cara. Tipo, a pessoa tá aqui falando normal, você colocou uma câmera nela, ela... Dá uma travada. Não, mas isso é Psicológico, reflexo, cara. é reflexo até do podcast. Nós no começo do podcast. Sim. E agora é até pior, porque agora tem 12 câmeras aqui. O Big Brother perdeu feio. Rapaz, eu não sei pra onde eu olho. Cara, às vezes eu tô olhando, eu fico até assim, ó. Eu não sei pra onde eu olho. Aí vamos lá. A parte do empreendedorismo já veio desde criança. Do Juju, foi ali. Sempre teve a sementinha em você em querer algo, algum incômodo, alguma dor. E onde foi você já no CLT para empreender, para já fazer outros negócios? Nessa época. Tá. Depois que eu fiz o canal no YouTube, Uhum, eu comecei a postar um vídeo por semana. uhum. Todo domingo. Eu fiquei 2 anos sem falhar. Pegou gosto pelo negócio. Não, disciplina. Disciplina. Às vezes eu não queria, às vezes eu tava gripado, às vezes eu tava brigado, às vezes eu Uhum. tava triste, mas eu tava gravando. Todo domingo. Constância. Legal. Quem tem constância consegue fazer Chegar. suas escadinhas. Sim. E eu tive que desenvolver isso na prática. Então, estudando para ter disciplina. Desses 2 anos que eu fiquei gravando, surgiram várias novas ideias. Uma pessoa entrou em contato comigo, numa época, através dos vídeos, né? Falou, ó, tô vendo o que você tá falando, tá legal, você tá postando, tá fazendo isso, tal. Eu tenho uma proposta para você. Vamos fazer uma sociedade? Eu, você, o editor e o seu pai, que conserta a máquina de lavar. E a gente ensina pessoas a consertar a máquina em casa. Então a proposta era muito legal. Porque era pra pessoa arrumar a máquina dela sem precisar chamar alguém. Máquina de... Lavar roupa. Ah, legal. A gente validava. Mandava pra alguém e falava, ó, assiste esse vídeo aí e tenta arrumar na sua casa. Uhum. Com a faca, com a chave de fenda, que tivesse. Ah, consegui. Ah, então beleza, vamos subir o vídeo. E começou a monetizar o canal. Porque tava muito estourado. Então foi mais um negócio através desse daí. Uhum. Por fim, depois não deu certo. Por eu gravar vários vídeos, eu comecei a me conectar com várias outras pessoas. Porque Sim. eu buscava mais conhecimento. Eu assistia Karnal, Cortella, Breno Perucho, pegava o Bruno Perim, Joel J, o Pedro Calabres. Cara, eu fui nessa pegada conhecendo um monte de gente, cada vez minha cabeça... E cada vez você aprende mais, mas você sabe que você não sabe. É louco. Vai abrindo cada vez mais, né? E você fala, nossa, eu não sei de nada. Sim. Eu não sei de nada. Sim. E aí, de observar pessoas, eu falava assim, é possível. Quando eu corria, fazia exercício, que eu gosto de atividade física, colocava podcast pra ouvir. Então, várias histórias de empreendedores, de negócios, que às vezes a gente senta aqui e fala, nossa, lembra muito minha história. Não é? Sim, sim. Fala, nossa, Sim. eu me recordei aqui e tal. E aí eu via que as pessoas com a mesma história que eu... Obrigado, Red Bull. Obrigado, Verstappen. Um abraço aí, viu? Não, tô de boa. As pessoas com a mesma história que eu conseguiram chegar lá. Mas eles conseguiram chegar lá é a prosperidade. Só que
não é a prosperidade financeira. A vida nossa é uma caminhada. Sim. Não é o dinheiro em si, né? É o que você aprendeu para conquistar o dinheiro, né? É isso. A nossa vida é uma caminhada. É. Você tá aqui na Terra pra fazer o quê? Sim. Essa é a pergunta. Só pra ganhar dinheiro? Aonde você quer chegar? Você vai viver só com o seu dinheiro? Ou, nesse caminho até seu objetivo, você tá curtindo Sim. todo esse momento? Porque é um desperdício a pessoa falar que tá esperando a sexta-feira. E um desperdício que a pessoa fala assim, eu tô esperando a aposentadoria Tô esperando a aposentadoria. pra curtir com a minha família. Tô esperando a aposentadoria pra fazer a viagem dos meus sonhos. Não, meu amigo. E se acontecer alguma coisa? E a viagem ela pode ser aqui no Parque Ecológico. Sim. Pegar Gente, a família e dar um rolê, sabe? Esse negócio do ganhar o dinheiro é louco. Sabe por quê? Assim, o que, que eu vejo? Que eu tô pegando... Não vamos falar recentemente, mas nos últimos tempos. Você trabalha porque você precisa do dinheiro para pagar suas contas, para pagar seus funcionários. Se você tem uma empresa, se você não tem uma empresa, pagar a escola do seu filho, entendeu? Para pagar as coisas que você precisa no dia a dia. Você trabalha por dinheiro, mas não é isso que é o processo. O processo é o contrário. Você tem que trabalhar, entendeu? Para fazer dinheiro. Quando você trabalha para fazer dinheiro, ele surge diferente e de uma maneira mais exponencial. Vou dar um exemplo. Trabalhar por dinheiro. Estou trabalhando de empregado, começou no dia 1º, no dia 30 eu tenho meu salário integral ou com um vale no meio do tempo. Então, vou ganhar 2.000 por mês. No dia 1º até o dia 20 eu ganho R$1.000 e do dia 20 até o dia 30 eu ganho mais R$1.000, que deu o total de 2.000. Aí eu trabalhei por quê? Pelo dinheiro. Certo. Correto? Correto. Não, eu não quero trabalhar pelo dinheiro. Então, assim, eu vou vender refrigerante, vou comprar aí 10 litros de refrigerante, cada um paguei R$1. Aí eu vou vender por R$2,50. E aí a somatória disso daí vai me dar um salário no final do mês. E aí no próximo mês eu vou comprar mais refrigerante, e vou fazer mais dinheiro. Então, assim, o processo de fazer dinheiro ou de ganhar dinheiro é diferente. Você trabalha mais tempo, você ganha mais durante o longo do tempo, não é naquela fase de 30 dias. Se você pensar e falar assim, eu vou montar uma empresa para ficar rico em 30 dias, você não fica. É o tempo que vai fazer você ficar rico. É o tempo que vai fazer você ter sua liberdade financeira. Entendeu? E você está falando para nós agora que você está adquirindo conhecimento, ainda você não tem o conhecimento necessário. E aí, no meio de tudo isso, ainda você montou uma empresa. Eu acho que conhecimento a gente nunca vai ter o suficiente. A gente sempre tem que buscar cada vez mais. Sim. A gente é um processo. A gente nunca para de estudar. Isso é verdade. Nunca para de estudar. E a gente tem um processo. Agora, a questão do dinheiro, minha visão é o quê? Quando você parou da corrida para querer aquela roda gigante, você mudou sua vida, sua rotina, sua disciplina. Você mudou tudo. Então, na verdade, o dinheiro trabalha para você. Ponto. O dinheiro trabalha para você. Quando você entender que o dinheiro trabalha para você, de uma forma que ele é a consequência do que você plantou lá atrás. Então, vamos supor, você tem que pagar funcionário. Você escolheu isso. Você abriu 2 empresas. Então, você tem 2, 3 negócios. Então, você tem 3, 4 receitas. Você tem que se dedicar a 3, 4 lugares. E principalmente quem tem bastante empresa. Então, na verdade, aqui não tá. Então, meu amigo, abre mão. Não tenha medo de voltar para trás. 1 passo para trás, 2 para frente. E aqui vai te dar receita. Aqui o dinheiro trabalha para você. Várias formas, não só com a empresa. Como você investir em bolsa, em negócios financeiros, que o dinheiro vai trabalhar para você. A longo prazo, a curto prazo. O dinheiro fazendo dinheiro, né? Sim, dinheiro faz dinheiro. E aí me fala onde foi o incômodo para você abrir seus negócios. Então vamos lá. O Antônio trouxe aqui a respeito do dinheiro, né? Que a gente vive, entre aspas, correndo atrás. Trabalhando e expandindo e crescendo e crescendo. Só que nesse processo, até onde você quer chegar, que seria o dinheiro, nesse caso que você trouxe, existe uma vida rolando, uma vida acontecendo. Sim, sim. Eu, faz pouco tempo, né, desde quando eu comecei agora, nesses 3 últimos anos, que eu entendi o que era propósito de vida. O propósito de vida
ele tá totalmente atrelado à sua prosperidade, à quantidade de pessoas que você atinge. Quando você entende que o seu negócio está gerando valor para uma família que você empregou, está gerando valor para o desenvolvimento daquela pessoa, está gerando valor para a sociedade, não tem dinheiro aqui nessa história. Ele vai voltar. Como que funciona? Vocês já ouviram falar da palavra preocupação? Sim, a palavra sim, mas não o motivo que você está querendo explicar. Vamos ver. Então vamos lá. Preocupação é uma pré-ocupação. Ocupar é você estar dentro de algo. Dentro de algo você não consegue ver o que está acontecendo fora, certo? Então eu acordei preocupado com as contas que eu tenho que pagar. Que é o que acontece com muita gente todo dia. Aí não tem espaço para sua família. Sim. Aí você começa a ficar preocupado toda hora, sem ter tempo para você parar e olhar no olho do seu filho. Meu, quantas vezes acontece na vida das pessoas? O filho chega contente da escola. Sim. Pô, pai, aconteceu tal, não sei o quê. E o pai ou tá no celular ou tá fazendo alguma coisa e fala assim... Ou muitas vezes fica entrando no extrato do banco 10 vezes no dia, achando que vai acontecer vai milagre. multiplicar. O tempo acontecendo, o tempo passando. Tá, nossa, legal, filho. Não, meu, tá errado. Para tudo que você tá fazendo. Você tem que viver uma coisinha por vez. As pessoas perguntam, falam assim, como que você consegue acordar cedo, fazer isso, fazer aquilo, e brincar com o filho. Meu, hora que eu tô, eu tô. É. Entende? Não tem como eu estar aqui com vocês, Sim. conversando. O que eu vou trazer aqui de essência? Sim. Se eu estiver pensando no que eu tenho que fazer daqui a pouco. Sim. Então são momentos presentes que eu descobri também nesse desenvolvimento pessoal. A gente tem que viver o presente. Sim. Pronto. E se você não tiver com a sua família legal também, como que você vai passar uma inspiração pro pessoal lá de fora, sendo que as áreas que você acabou de citar esteja um pratinho fora do lugar ou um pratinho vazio? E Você tem não- que saber, você Você tem que não ter consciência. se você não estiver alimentando todas as áreas. Você tem que saber, tá? Sim. Que o pratinho tá desequilibrando. Você Sim. tem que dar atenção para aquele Tem. pratinho. Ontem eu cheguei numa reunião 11 horas, 11h15. O que eu queria fazer? Tomar um banho, deitar e dormir, que eu sei que eu teria que acordar hoje 6 horas para estar aqui no podcast. Aí minha filha passou o dia brincando na recreação. Não, papai fez isso, fez aquilo. Quero brincar de Uno. Vamos brincar de Uno. Eu vou perguntar pra ela se é verdade. É verdade? Ah, então tá bom. Estamos com a verdade. presença ilustre aqui. Legal isso daí. 11, É o momento presente. 11h30 até meia-noite brincando de Uno. E são momentos, são fases que vão passar. Sim, isso vai ficar gravado na memória. E daqui a pouco tá gigante. Sim. Daqui a pouco tá casado. Você Não não vai vai ter esse brincar de tempo Uno. olhar no olho. É, isso mesmo. Mas beleza, onde foi a mudança de chave? Com esse projeto do YouTube, eu comecei a me posicionar frente às câmeras, melhorar minha comunicação. Tive feedbacks ruins de entrevistas que eu não passei por conta de comunicação, energia. Que tudo isso foi agregando no meu autoconhecimento. Certo. As pessoas olhavam pra mim e falavam, agora tá blogueirinha, hein? Tá se achando. Agora tá fazendo vídeo lá, hein? Nossa. Cara, já chegaram pra mim e falaram, viu? Não vai dar nada isso aí não, para. É. Sabe, você tá... Ele não falou com essas palavras, mas tipo, você tá passando vergonha. Sim. Eu falei, cara, interessa. Tô trabalhando minha disciplina, tô Sim. aprendendo o dobro, porque quem ensina aprende dobrado. Sim. E tô agregando a vida de alguém. Sim. Beleza. Nessa mudança, aconteceram outras coisas na parte financeira. Onde eu trabalhava de tesoureiro e eu tive algumas diferenças de caixa, de valores. Paguei parceladinho e tava quase chegando a pandemia. Em janeiro de 2020, eu olhei pra minha esposa e falei assim, está na hora de a gente empreender em outra coisa. Uhum. Porque tem uma passagem antes. A gente abriu uma cafeteria enquanto eu tava no Itaú, pouco tempo e tal. Aí, de tanto eu conversar eu com a minha esposa, ela falou assim, eu gostaria de abrir uma loja de roupa. Eu falei, tá bom, então vamos. Peguei a reservinha que eu tinha, a gente foi lá pro Bom Retiro, abriu o CNPJ, fez tudo que tinha. Equipamos a loja, fizemos uma loja bonita. E trouxemos um monte de roupa. E só... né? Beleza.
Cara, foi uma experiência que a gente aprendeu muito. Só que não deu certo. Certo. Então ali a gente quebrou. Dali, quando a gente estava em processo de finalizar a loja, em paralelo, eu tive a oportunidade de pegar um society que estava desativado. Fazia 2 meses que não estava rodando. E eu fiz um campo de futebol, que é aluguel de hora. Você vai lá, joga bola, paga horário e tal. Então isso foi em 2020. Então, bora. O que nós vamos precisar? Vai precisar arrendamento, funcionário, nanana. Tal, vai você, nanana, tal. Janeirão. Beleza. Nossa, eu lembro até hoje, o primeiro horário. Voltou da pandemia. Vai Na chegar pandemia. na pandemia. E entrar a pandemia. Rapaz, Tudo você assinado. assumiu... Tudo assinado. Você assumiu, tipo, Janeiro. Fevereiro, pandemia. alugue o campo e jogue online. Fechou, tudo. Fechou. Aí eu fiquei sem saber o que fazer. Porque eu tinha que desembolsar dinheiro para funcionário, arrendamento, Não conseguiu segurar os contratos, nada? sem entrar nada. Um ou outro eu consegui negociar. Uhum. Mas mesmo assim, ó, o prejuízo foi gigante. Gigante. E em paralelo, eu tive as diferenças de caixa também. Certo, Então foi um período que mais dias difíceis ali. sim. E foi. A gente tentava, porque junho, a gente tentava abrir, vinha vigilância e fechava. Julho a gente tentava abrir, funcionava meio ali, vinha polícia e fechava. O campo. E foi nessa. Mas assim, ó, hoje a gente tem ainda, tá lá rodando muito bem, tem escolinha de futebol, Legal. tem lugar pra churrasqueira, barzinho. Cara, fica lá na cidade de Conchal, esse society. Tem uma pessoa lá, o Paulo, braço direito. Um abraço, meu parceiro. Você sabe, né? O que a gente passou. E conhece o Paulo, né? Paulo. E depois que deu essa bagunçada, eu precisava de crédito. E, gente, eu nunca fui rico. Tá? Hoje eu sou milionário. Mas você tem cara. Não, eu sou. Mas hoje eu sou milionário. Entendi. Hoje eu sou milionário. Não tenho vergonha de falar isso. É por isso que eu gosto de almoçar com você, que você paga a conta. Viu? Hoje nós vamos lá no Coco Bambu. Show. Tá, vou levar vocês lá. Show. Você também, viu? E o que eu falo pra vocês é assim, ó. Eu e a Natália casamos sem nada, né? Só com os presentes que os padrinhos deram. E uma moto e um sonho. Tá certo. Então é até assim gratificante a gente olhar pra trás e ver de onde a gente veio, onde a gente tá e pra onde a gente tá indo. Isso é muito bom. Nesse período de desenrola, eu tive que fazer umas jogadas financeiras para quitar alguns contratos. Sabe quando você tem um crédito alto pagando juros, aí você pega um mais barato, quita Quita e refinancia. e coloca vai o um dinheiro para pagando pro trabalhar. outro, né? Porque aí depois eu descobri que o dinheiro trabalhava para nós. Sim. Então, hoje eu com a Natália, a gente tem muito assim, ó. A gente vai gastar dinheiro? Vai, tá bom. Para que é? É algo que vai trazer alguma coisa? Então a gente tem as perguntas para fazer pro dinheiro. Sim. Alguém tá pedindo dinheiro pra você, você entrega o dinheiro e fala assim: esse dinheiro vai engravidar? Vai engravidar, legal. Sim. Quando ele volta? Com quanto ele vai voltar? Então, por exemplo, eu quero comprar um celular. Tem duas maneiras. Ou você compra um celular, paga 7 mil reais, e esses 7 mil reais fica como despesa pra você, porque você só vai entrar no WhatsApp, Instagram e tirar foto. Não vai te agregar nada. Sim. Ou você compra esse mesmo celular, começa a fazer vídeo, começa a fazer material, começa a fazer conteúdo para te retornar valor. Sim. Começa a te dar brand, que é você levar sua marca pessoal. Sim. Porque tem mesas que você precisa disso. Então, Infelizmente. tem duas maneiras de você pensar. Do dinheiro trabalhar para você. O retorno que você está colocando, quanto que vai Sim. voltar. Então, eu fiquei sabendo disso depois. E aí tem aquela parte assim, ó. Meu, nada contra, tá? Nada contra. A pessoa que trabalha, tal, vai lá e compra casa, sente orgulho, tá lá. Cara, é bonito de ver porque Sim. cada um vive o seu propósito. O nosso propósito é assim, ó. O que essa casa vai me trazer de retorno para agora, se a gente tá num processo de crescimento? Tá. Não, então, a gente precisa de um negócio que traga retorno onde a gente vai colocar esse recurso. Sim. E eu gostava muito de café, porque depois que eu parei de beber, eu comecei a beber muito café. E aí depois de beber muito café, conheci uma loja amarela, lá em Limeira. Passava todo dia, tomava, bonitinha, tudo montadinho e tal.
Falei pra minha esposa, ela já seguia no Instagram. Falei, nossa, que legal. Quem sabe um dia. Tá bom. Aí passou 2 semanas, a Natália chegou e falou, marquei uma reunião com o consultor. Só pra gente conhecer, pra ver como é que é. Eu falei, nossa, tá bom. Conversamos, consultor. Abriu tudo. Abriu o faturamento das piores lojas, das melhores lojas. E era uma franquia. Mais de 600 lojas pelo Brasil. Natália também é meio igual eu, né? Vai pra frente. Não, agora já marca e vamos fazer, Natália né? é parceiraça. Parceiraça. Porque do podcast ela falou também, né? Foi a Natália que deu Ela falou o assim, pontapé na vai. gente. Ela que empurrou, né? Ela falou assim, e aí, já marcaram? Qual pra quando? É. É mesmo? É. Foi desse jeito. É. E ela é muito parceira. Quero até mandar um beijo pra ela que assiste o nosso podcast. Quando a gente passa por tudo que a gente passou e chega com essa solidez, eu tenho certeza que a gente vai servir de ajuda na vida de muitas pessoas que estão passando por dificuldades no casamento. É uma dica que ajudou muita gente. Sonhe o mesmo sonho do seu esposo e o esposo sonha o mesmo sonho da sua esposa. Porque os dois juntos não tem força que segura. De verdade. Não tem. Ninguém para. Ninguém para. Agora, você fala que vai fazer uma coisa e um não apoiar, o outro vai fazer e não vai apoiar. Seja maduro o suficiente para acreditar que 2 pessoas podem te tornar 20, 30. Facinho. É, porque o casal, eles têm que andar juntos. É um ao lado do outro. Ninguém é mais que o outro. Por mais que a Natália é uma mulher brava, né? Porque olha o resultado Não, do braço do menino. Natália aí. não é brava, não. É eu que sou bravo. Não vou lavar a louça. Vai. Vai sim. Tá bom. Meu, marcamos reunião com o consultor. Aí, falou do valor. Falei, ó, a gente não tem o valor. Mas a gente tem a vontade. Quer trazer um café especial pra cidade de Araras, que não tem. Uma franquia. Bora. Ixi. Aí foi. Pegamos um recurso. Começamos. E era construção, né? Porque tinha que modificar todo o prédio. Meu, foi mais do que a gente tava imaginando. É legal, aí né, você mano? começa a desenrolar, tipo, cartão aqui, cartão ali. Passa aqui, conversa ali. Cara, é a vida do empreendedor. Mas não é legal você escutar o bora. Bora? Mano. Arrepia. A minha esposa, eu acho que ela só sabe falar bora. Porque, cara, ela também é parceira, cara. Porque, na verdade, todos os projetos é exatamente isso. O que você acha? Bora. Bora. Ixi, Oxe. falou bora, o braço até... Aí eu falei, arrepiou. vambora. Deu errado, faz de novo, velho. E bora. E tudo isso acontecendo, com os negócios rodando, e eu CLT, no Itaú. Só que, uma coisa minha, que eu aprendi com meu pai, onde você estiver, você tem que fazer mais do que te pedem. Sim, Você tem que ser referência. Então, assim, ó, eu tenho orgulho de falar sim, que eu não sou qualquer colaborador do Itaú. sim, Eu tenho a minha cobrança maior do que a cobrança que chega pra mim. Que eu quero fazer diferente. sim. Como você faz isso? Né? Gerencia isso, gerencia aquilo. Nananana. Cara, eu tô presente ali e tô fazendo ali. Sim. Igual eu falei pra vocês. Vivendo o momento presente. Sim. Então, trazendo toda essa mudança que teve na minha vida, eu comecei a me conectar com pessoas. Pessoas importantes e influentes. Fui pra Alphaville, através da Cicelina, que estava Sim. aqui. Conheci o Thales, que hoje é meu mentor. Quero mandar um abraço. O Thales, primeiro dia que eu sentei para conversar com ele, eu senti mais confiança ainda da onde eu Poderia estava chegar. caminhando, poderia chegar. Porque a história do Thales é muito bonita. Ele trabalhou de executivo do Pablo Marçal, ele cuidava das finanças, das coisas, toda a parte de administração. O prédio dele hoje fica assim, ó, é um andar dele, um andar do Pablo e tal. Eu vou lá conhecer ainda. Vamos. Ele me gente, convidou. então, vamos lá. É, ele mandou mensagem. A gente vamos marcar um dia pra Ele com a gente ir lá. esposa dele, cara. Nossa. E foram palavras que eu precisava ouvir pra ganhar mais força. Sim, Porque em todo o processo, não vou falar que foram todos os dias mar de rosa. E a gente sabe que nunca vai ser. Nunca vai ser. Mas é o que você faz com essa situação. Como você lida, né? Para de gastar energia com o que tá pra chegar e com o que passou. O que você vai fazer pra mudar agora? Então, o que mais agregou na minha vida?
não é só abrir uma empresa e ganhar dinheiro. Sim. Não, eu ganhei uma equipe, ganhei um time, ganhei poder de voz, ganhei ganhei processo de recrutamento. De construção, né? De Como construção, você construiu o projeto. Né? Foram várias ferramentas, atributos que agregaram na nossa vida. Mas isso, o campo já estava... Já estável? Tava junto. Não, mas estava estável? Ou estava ainda no processo de gatinhar? Quando Foi pro café? Quando foi pro café, eu Ainda tava com o campo já, Tá tava gatinhando? rodando, só que precisava reformar. Tá. Então eu reformei junto. Foi o café e o campo, teve que trocar grama, fazer. Meu, foi uma loucura. Então, pessoal, o que você pega desses insights? Nunca espere você estar navegando em um mar calmo para você ver a oportunidade. Ele não estava estável, estava gatinhando e já abriu seu segundo negócio porque ele viu que realmente aquilo ali passou a oportunidade. Ele abraçou aquela oportunidade, ele acreditou no negócio e hoje ele tem um dos melhores cafés em Araras. Muito obrigado pela referência. E é o café que não amarela o dente. O café que não amarelo dentro. Esse bordão aí já pegou. Já pegou isso. Já. Ele até pediu pra mim gravar, que ele vai pôr lá na televisão, lá Vai ficar no passando. fundo lá. E junto com o café, com o campo rodando, CLT, eu comecei a produzir mais conteúdo, tudo para o desenvolvimento pessoal. Sim. Fui fazer uma formação lá em Alphaville também, de consultor. Uhum. Aí peguei uma padaria aqui em Araras, a gente fez um trabalho bem legal. Só que aí o meu tempo estava ficando um pouquinho apertado. Aí eu precisei reaver algumas coisas, que tinha um projeto do podcast rolando. Sim. Teve o convite, né, Pierre, da casa de poker, lembra? Sim. Que a gente tava pra Eu tava abrir. pensando em abrir. Então foram algumas oportunidades que vieram, que eu ainda não me sentia seguro Sim. pra tomar a frente, né? Então a gente sabe que tudo tem seu tempo. Tudo. Sim. Vou entrar agora na parte que tava tudo bonito, entre aspas, acontecendo. Qual o conselho que você daria para quem está nos assistindo, que ainda é travado ou tem seu negócio que está engessado e já passou outras oportunidades ou vai querer... Qual a sua dica para quem quer empreender? Vamos escolher 3. A primeira, o CPF. A pessoa, ela tem que cuidar dela. Tá? Ela tem que cuidar do espiritual, do físico e do intelectual. Ela tem que tirar um tempo para ela, de meia hora, 1 hora por dia, para fazer coisas que vão ajudar no desenvolvimento dela. Ela precisa se conhecer para conhecer outras pessoas. Segundo, modelagem. Veja quem está fazendo e está dando certo. Conversa, troca ideia e aplica. Sim. E o terceiro, representatividade / network. A pessoa que acha que ela vai chegar em algum lugar sozinho, ela tá errada. Ela não vai chegar. Sozinha a gente não consegue fazer nada. E para você que está nos assistindo, além de tudo que ele acabou de falar, o que eu vou te falar, um dos motivos do seu sucesso. Disciplina foi o fundamental. Que você gerou uma constância nos seus negócios. Tanto nas postagens iniciais que você achou que talvez ia dar certo ou não ia dar certo, mas você teve constância. Isso é para academia, para saúde, para os seus negócios, para a empresa. Muita gente não tem disciplina no que está fazendo. Escolhe uma disciplina e não larga dela. E vai. Porque, eu vou falar, tinha dia que eu não queria fazer nada. Sim, Mas eu tava lá acordando 5 horas da manhã. sim, Teve um período que eu comecei a dar soneca. O que eu comecei a fazer? Colocava o celular longe. sim, Porque até eu levantar lá é 1 minuto que a gente leva pra acordar de verdade. sim, Pegava o celular, ia pro banheiro e jogava água no rosto. Ali eu não voltava mais a dormir. sim. Mas é por conta do incômodo. O momento que eu tava vivendo exigia eu ser diferente. Não dava pra ficar mais daquele Sim. jeito. E uma das disciplinas que eu carrego até hoje é o banho gelado. Até hoje, desde quando eu comecei. Acho que esse tempo eu parei porque eu tava resfriado, lembra? Eu tava Sim. com gripada e eu dei uma sossegada. Mas é acordar cedo,
fazer minhas coisas ali de desenvolvimento. Não, existe algo científico, né? Que ele, além de ele fazer uma vasoconstrução, ele vai te gerar Manda mais oxigênio. oxigênio, ele faz uma vasoconstrução, a parte de imunidade, melhora a resistência. Então existe um conceito do banho gelado. Mas isso é tudo treinamento. Você está ouvindo agora, você vai começar a tomar banho gelado. Não, pelo amor de vai Deus. pesquisar Vai procurar saber. para você fazer esse treinamento. E o que eu sentia quando eu entrava pra tomar o banho gelado era assim, ó. Começou mais um dia. E esse dia eu vou começar vencendo. Pronto. Esse banho gelado, eu acho que quando você foi para a Europa. Foi. Muita gente lá entra na banheira com gelo. Tem aquele pessoal, hoje até o pessoal do CrossFit trouxe essas ideias. Você tem que entrar no gelado, Amortecer fica o lá músculo, com tá? gelo, Foi da Europa o tempo Da que Europa, eu, né? Que você foi lá estudar. que eu fiquei lá. Depois quando eu fui pra Rússia e passei Japão. Na Rússia? Na Rússia não, irmão. Na Rússia, Da não. Rússia ia morrer congelado. Corta essa. Não sabe nem que país vai falar, né? E foi isso. Aí, o que aconteceu? Nessa disciplina de acordar cedo, todo dia, tinha uma, que eu não citei aqui, que eu deixei ela separada pra falar agora. Eu escrevia todo dia. Todo dia. Acordava, fazia o que eu tinha que fazer e deixava uma mensagem de apoio pra mim. Porque era uma caminhada difícil fazer o que eu tava fazendo. Então tinha dias que eu estava feliz, tinha dias que eu estava triste. Tinha dias que eu estava motivado e tinha dias que eu queria voltar a dormir. Mas escrevi. Mas escrevia. Então tem um sentimento. Colocava lá, hoje é dia 17, não. Dia 18. Hoje Hoje é dia 18. 18. Então, dia 18/7. Aí eu escrevia lá uma mensagem de impacto, dava uma reflexão, beleza, começava meu dia. Só um ano atrás. Isso não, comecei junto, Tá. lá 3 anos atrás. Tá. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a escrever. Um caderninho, depois outro caderninho, tal. Aí entra a parte que tava aquele vazio no peito. Tanto no meu peito quanto no da Natália. A gente precisava de Deus. Só que eu tinha preconceito, eu tinha experiências ruins. Tinha as experiências ruins, as barreiras. Muitas. Uhum. Principalmente na minha cabeça. Sim. Às vezes a gente fala assim, voltar para a igreja ou ir para a igreja. Cara, que pensamento quadrado. Sim. Não, você pode sentir Deus de onde você quiser, cara. Em qualquer lugar. É só você abrir seu coração. Isso mesmo. E a gente abriu o coração. Depois de tanto Deus ficar ali, ó. Deixa eu entrar. E ele entrou. Aí você abriu a porta. E aí, foi num dia despretensioso. Teve uma ponte, que foi a Cicelina. Ela chamou a gente pra um churrasco na casa dela. A gente foi, eu, ela. Aí tinha o Fábio com a Mariana, o esposo dela. A gente lá na mesa era um mastermind. E tipo, eu já tava frequentando ambientes assim, conectando com pessoas, conhecendo, aprendendo. E ali pra mim era isso, só. Daqui a pouco a minha prima olha pra gente e fala assim: Deus pediu pra vocês estarem aqui. Aí eu na minha cabeça, vai começar. Não. Aí eu já... Fechou a cara. né? Eu deixo franzido aqui, ó. Aham. Fica assim, ó. Começou a falar, beleza. Falou, gente, posso fazer uma oração por vocês? Mas esse franzido eu posso resolver, viu? Red Botox, né? Com o cara que arruma a lata aqui, ó. Rapaz, Você arruma. Antônio que diga, né? Aí, ela começou a fazer oração. E a minha prima, ela tem um dom de ser usada por Deus em revelações. Cara, a hora que ela começou a fazer oração, eu me arrepiei. E ela começou a falar. Ela não, né? Tipo, já era Deus. E começou assim, ó. Pequeno, quantas vezes você me procurou, mas não me achou? Começou a falar coisas particulares minhas. Uhum. Eu só chorava. Chorava. Cara, falou várias coisas assim, ó. Isso. Falou pra Natália. Isso. E a gente nunca tinha falado nada. Fiquei em choque. Fiquei muito em choque, assim. Tipo, acabou. Eu fiquei assim, não, vambora. Vambora. Incomodado. Rapaz do céu. Acho que a gente ficou um bom tempo sem voltar lá.
Uhum. Só que a semente tinha sido plantada já. Sim. E eu fui me conectando, me encontrando. Aí teve o segundo encontro. Não me chame mais pra jantar aqui. Não, aí o segundo encontro a Natália já tava louca pra ir. Hum, Falei, não, vamos. Porque quando a gente trabalha a nossa mente, sim. a gente tem que perceber que vão ter situações que a gente vai ter que ser flexível com a mente. Não saber é lidar com as escrever na situações, pedra e falar assim, não, porque eu sou assim, desse jeito eu não mudo. Quem quiser tem que mudar, esse é o meu jeito. Não, eu não acredito nisso. Todo Sim. mundo pode ser flexível. Aí foi na segunda vez. Aí teve outras profecias, né? Outras palavras. E aí eu conheci, de fato. Aí aquele vazio já não tinha mais vazio. Não que a gente começou a ir pra igreja, Sim. mas a nossa rotina começou a fazer muito mais sentido. Porque eram todos os pratos equilibrados. Sim. Então, através da ponte, que foi a Cicelina, começamos. E o livro, né, que eu já vou falar, que começou tudo, a mudança da minha vida lá atrás, que eu falei, comecei a fazer as escritas. Teve um dia que a gente já começou a frequentar a igreja. Aí minha prima chegou e falou assim, viu, eu sonhei com vocês, vamos lá em casa pra gente trocar uma ideia? Eu falei, vamos. Aí a gente foi pra casa dela. Chegamos lá, ela falou assim, ó, eu senti de Deus vocês estarem aqui e tal. Começamos a conversar. Eu falei assim, prima, qual que é o sentido da gente conhecer pessoas? Ela falou, todo mundo tem algo para acrescentar na nossa vida. Eu falei, por que eu conheci o Rogério? Ela falou, o que ele é? Eu falei, não, ele é dono de editora. Ele foi palestrar onde eu tava e tal. Eu falei, você tem um livro para fazer? Eu fiz assim, ó. Ah, não, meu livro não dá. Não dá. Ela falou, por que não? Eu falei, não, eu escrevia. Mas como você escrevia? Eu falei, todo dia. Você tinha disciplina? Uhum. E o que você escrevia? Mensagem de impacto? É um devocional. Sim. As pessoas precisam ter essa disciplina. Aí eu falei, então tá bom. Deus tá te usando, eu vou fazer um livro. Fui, marquei a reunião com ele. Cheguei em casa. Falei assim, amor. Conexões. Eu falei, amor. Muito. Você quer? Quero. Bora. 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 Como? Não sei. Vambora. Tô decidido e vou fazer. Comecei o processo todo de divulgação, de fazer a escrita. E aí a gente percebe que é assim, ó. Esse projeto do livro não é um livro que para pessoas que leem muito na vida. É pessoas que querem ser transformadas, que querem mudar de vida igual eu comecei lá atrás. Sim. Porque ela vai ter uma disciplina na vida dela. Sim. Ela vai pegar o livro, vai ler um pedaço, vai ter um espaço para ela escrever. Então são 3 aqui, ó. 3 atributos que o livro vai ter. Leitura, escrita e disciplina. Pronto. É um livro básico que, se Deus quiser, vai ajudar muita gente. É um projeto que vai dar certo, já deu certo. Sim. Dia 14 de agosto tem o lançamento dele. Vai ser lá na editora, na Alphaville. É bem gratificante mais uma vez falar, né, sobre isso. Porque passa realmente vários episódios assim na cabeça das noites, das madrugadas longas, dos dias que começavam cedo, pra gente chegar onde a gente chegou. E a gente sabe que é só o começo de tudo isso. Posso te colocar um desafio agora aqui, até ao vivo, acho que seria interessante. Ih, vem. Tá guardado na manga essa, hein? Você falou que escrevia o seu dia, né? O seu dia, a resposta e a sim. mensagem desse dia, correto? Certo. Tem como fazer uma agora? O que seria, por exemplo, hoje, de tudo que aconteceu, qual seria a mensagem de hoje? E se você mesmo tivesse que ler esse livro e responder ela, o que você escreveria? Pra eu fazer uma agora? É. Tá. Só pra gente ter noção do que seria. Tá. É o poder da escrita. O poder da escrita. É assim, ó. É coisas que vêm no meu coração. Sempre gostei de escrever. De pé. Aqui, ó. Você que chama uma pergunta. Não é? É pequenininha aí, né? Então. É a última. Então, recapitulando. Acabou de escrever ao vivo
respondendo a sua resposta. Sim, ele colocou aqui: todo dia acordo, nem sempre confiante. A vida nem é para não é para amadores. Deus me faz constante. Me faz constante. Legal. Aí a pessoa vai refletir ela sobre reflete isso sobre isso. e ela vai escrever. Ela responde No dia dela e fala assim: eu vou fazer uma frase pra mim. Sim. Ou vou colocar algo, um desafio pro meu dia. Vou colocar um lembrete. Esse é o autoconhecimento. Esse momentinho que ela para ela não sabe o quanto é importante pra vida. Sim, E a gente acha que é só correria. não é. E de certa forma você está fazendo o quê? Você está criando um pensamento positivo para você no dia a dia. Que você teve uma dificuldade, tipo assim, hoje discuti com a minha mulher, mas eu vou fazer as pazes com ela e vou ter um dia abençoado. E para isso eu tenho que fazer isso. É isso, cara. É pôr no papel. Olha que lindo, cara. É pôr no papel. Legal. Não, vai ser muito sucesso porque você vai fazer a pessoa a pensar nos acertos e nos erros, entendeu? E corrigir isso no dia, cara. Porque a nossa Corrigir no dia. Corrigir no dia. Porque a nossa vida, se ela tá, como se diz, com o freio de mão solto, o carro desengatado, meu amigo, você tem que parar, pôr no ponto morto, refletir, ver aonde você tá falhando, Arrumar o Waze. arrumar, recalcular a sua rota. Se não tá dando certo aqui, muda a rota para você ter um sucesso, chegar num lugar às vezes um pouquinho mais longo, mas sem muito buraco. Sim. E, cara, pegou de surpresa esse desafio. Ele tava assim. Rapaz, ele ficou uma meia hora pensando, o que eu vou fazer? Sabe por que eu fiz essa dinâmica aí? Eu achei interessante, veio na minha cabeça, porque assim, eu não li o livro, a gente está conversando, você já passou algum formato de como seria, né? Que você coloca aí o início do seu dia, coloca o seu pensamento positivo ou negativo, né? Que acho que deve ter negativo também no livro, né? Superação. De superação, entendeu? E a vida nossa é assim, cara. É o que a gente acorda de manhã, tem um boleto para pagar? Às vezes tem um boleto para pagar. Nós que somos empresários aqui, tem aquele funcionário que de repente não está indo trabalhar porque está afastado, porque está doente, ou porque de repente está tendo algum problema particular, ou porque ele não está se dedicando tanto pela empresa, entendeu? Isso é normal acontecer. E aí você tem que chegar lá e resolver o problema do funcionário, resolver o problema da empresa. Entendeu? E só isso só vai acontecer se você acorda o dia pensando no que está acontecendo. Uhum. Que é o que você está falando. Você Trazer pra consciência. Acordou, teve uma mensagem que você colocou. E o bom de quem comprar o seu livro, de quem lê, ele vai ter ali um espaço para responder, que seria a mecânica de resolver o problema, correto? Correto. Entendeu? E aí vai trazer para ele a mensagem positiva ou negativa, como resolver aquilo ali, entendeu? E aí ele vai criar uma rotina de renovar o pensamento todo dia. Vai ser maravilhoso, cara. Maravilhoso mesmo. E na verdade, as respostas estão dentro da gente mesmo. Só precisa do gatilho que vai estar dentro do seu livro. Isso aí. Se você tivesse com o livro na mão agora, eu ia falar assim, a resposta, sabe onde tá? Tá nas suas mãos, cara. Exatamente. Porque leia aí e escreve a resposta. Você vai ter ali o gatilho, a mensagem inspiradora, motivacional, pode ser uma mensagem até de cura para quem vai estar lendo esse livro, né? Amém. Porém, esse livro ele tem um propósito, que você acabou de falar. Vai ser uma inspiração para muitos, que o que ela própria vai escrever por dia pode tornar o livro da pessoa. Sim. Pronto. Concorda? A próxima pessoa a publicar já tá ali. O livro dela escrito. Exatamente. Porque ela não tem o hábito de escrever. Que nem eu não tenho o hábito de escrever. Eu vou começar a escrever. Uhum. Quem sabe daqui 3 anos. Entendeu? Isso daí é quem sabe. E na verdade, é um propósito que a pessoa vai colocar. A disciplina de ler o livro. Então você que está nos assistindo, adquira esse livro. E estamos chegando aqui, acredito, no final. Uhum. É aquela A rede mensagem social. de milhões, né? Rede social, quem quiser me encontrar, Everton do Campos. Pessoal, quem nos segue, siga nossos perfis pessoais também, que a gente tem bastante conteúdo, tanto na área do podcast, na área pessoal, na área de desenvolvimento pessoal. O Antônio também tem
redes sociais dele e das empresas dele. Então isso gera network. Eu posso comprar da sua empresa, você pode comprar da minha empresa, pode comprar do Antônio. E isso gera conectividade. Everton, pergunta de milhões. O que você falaria para quantos bi? 8 bilhões de pessoas que estão nos assistindo agora nesse momento ao vivo. Qual seria a sua mensagem de impacto? Pensando no que a gente conversou aqui e refletindo, né, sobre toda a caminhada, eu sei que são várias coisas, mas a mensagem que passaria seria: se conheça urgentemente. Se conheça urgentemente. É isso. É isso. Até porque, pensando no livro, se você se conhecer, você vai ter as respostas para colocar depois abaixo. E pensando em tudo que a gente falou, né? Dos pratinhos. O exemplo dos pratinhos é que ele acabou de falar aqui. Se você volta o podcast lá do começo, se você não pegou essas dos pratinhos, você conseguir equilibrar os pratinhos na sua vida, com certeza todas as áreas da sua vida, empresarial, pessoal, vai estar andando no mesmo caminho, no mesmo alinhamento. Sua família. Quer ver uma terapia que muita gente não usa? Tá lá com a empresa desestabilizada, a família desestabilizada. Aqui falo do exemplo do dinheiro, né? O dinheiro, você faz uma pergunta pro dinheiro. Para quem tá ali desestabilizado, perguntar pro dinheiro: o que eu preciso de fazer? Vai fazer uma viagem. É o melhor dinheiro investido. Depende do momento que você está passando com a sua família, com a sua empresa. É onde você consegue fazer um reset e repensar. Uma viagem. E não tá falando em investimento alto. Não. É uma viagem, pode ser aqui em Santa Cruz da Conceição, pode ser em Leme, pode ser igual eu falei, no Parque Ecológico. Vai viajar. Você precisa sair do seu ambiente de rotina e ir para um ambiente diferente, e você volta. É a mesma coisa quando a gente vai fazer uma reciclagem, um curso, que, né, a gente está falando, a gente está vivendo em constante, nunca para de estudar. Quando você sai do seu ambiente de rotina e vai para um ambiente diferente, você volta com o caderninho cheio de anotação. Aí vai de você de colocar em prática ou não. Mas a mensagem de impacto é essa. Então, para você que nos assistiu, assista quantas vezes precisar. Não sei se vai dar 2 episódios ou um só. Vou deixar aqui meu abraço para você que nos assiste em todas as plataformas. Antônio. Meu agradecimento a todos aqui, meus amigos. Hoje ficamos entre amigos, né? Não tivemos convidado de fora, mas foi gratificante, foi bem legal. Eu tô ansioso para ver o livro. Não tenho o hábito de ler, mas vou começar a ler. Entendeu? E vou fazer essas respostinhas no final aí depois. Cara, eu vou te desejar muita felicidade nos seus projetos. Vejo em você uma pessoa determinada. E quando tem determinação, ninguém segura não, entendeu? E você tá no caminho certo. Você tem pessoas que são orientadoras para você. A Cicelina, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa abençoada. A gente esteve aqui entrevistando ela. Se a gente consegue ficar um pouquinho mais perto de Deus, eu acho que teve 2 entrevistas que a gente ficou, que seria da Cicelina e do pastor. Então são duas entrevistas que realmente a gente sentiu uma energia diferente, né? Não que os outros não foram. Cada um tem a sua energia. Sim. Entendeu? Nessas 2 teve uma energia diferente. E de repente, se você tá aí do outro lado da câmera, falou, eu preciso me conectar com pessoas que têm essa energia, às vezes você não vai ter uma pessoa próxima para se conectar, mas você vai ter um livro. Entendeu? Ou você vai ter um podcast. Sim. Ou você vai ter uma mensagem que vai chegar para você. Então, assim, aguardem esse livro chegar. Quando ele chegar, ele vai ser divulgado aqui novamente. E vocês vão ter a possibilidade de ver esse livro, fazer parte desse projeto maravilhoso. Crescimento pessoal para você e para o nosso amigo, mais uma conquista na vida dele. Vai ser sucesso, cara. Isso aí. Quero agradecer a todos vocês, telespectadores, dona de casa, caminhoneiro, todo mundo que tá ouvindo a gente, pelo Spotify, pelo YouTube, Instagram. Agradecer, Pierre. Obrigado por ter aceito esse projeto podcast também. Antônio, muito obrigado. Sua presença é bem importante pra gente aqui também. Tamo obrigado junto. por ter aceito. Isso aqui é só o começo. Episódio 11, a gente vai Episódio se ver 11 já.
A gente vai se ver muitas vezes aqui. Então, muito obrigado, viu? Pelas perguntas, viu? Valeu.